Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu convido a todos para começarmos agora a nossa leitura e a nossa reflexão no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Nós acabamos o livro de Gênesis, lembrando que nós já temos lá no canal uma playlist inteirinha com todos os capítulos de 1 até 50 do livro de Gênesis, e hoje nós começamos a viajar em Êxodo. Queridos, se apressem. Fazendo só 5 capítulos ao dia, nós chegaremos em 1 ano ao término de toda a Bíblia, e nós vamos ter conhecido mais da história do nosso Deus conosco, e vamos aprendendo a lidar com as armas espirituais, vamos aprendendo a andar no caminho do céu. Amém? Começamos então no capítulo 1 do livro de Gênesis. Vem comigo. São esses, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com a sua respectiva família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gade e Azer. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se muito numeroso, mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar o nosso país assolado. E sendo assim, puseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. E foi assim que construíram para o faraó as cidades armazém de Pitom e de Ramsés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam, e os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho, tornavam-lhe extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação dos tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudares as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai. E se for menina, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, elas deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou: Por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida. Antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus e, por esse motivo, ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixem viver.
Então veio um novo faraó, né? O rei morreu, aquele faraó morreu e veio outro. E agora o povo, os 70 que vieram de Canaã se multiplicaram, Deus abençoou e eles estavam grandes e ficando poderosos. Mas lembram, havia a profecia que Deus tinha falado para Abraão e que inclusive Abraão passou para Isaac, para Jacó, né? Que esse povo viria ao Egito e ficaria 400 anos escravos. Então, êxodo, queridos, significa saída e começo no Egito. Perdão. Perdão. Êxodo, então, significa saída, começa no Egito, onde terminou Gênesis, né? O livro narra a saída dos israelitas depois de todos os milagres para a libertação da escravidão do povo de Deus. Esse primeiro capítulo é a conexão entre o livro de Êxodo com o livro de Gênesis, né? Sem ele, a gente não saberia, não conseguiria fazer essa passagem, né? Aqui dos versos 1 até o versículo 7, nós vemos a genealogia, narrando o sucesso dos descendentes de José depois da sua morte. E a partir do verso 8 até o verso 14, vai explicar a escravidão dos filhos de Jacó no Egito, né? O crescimento inexplicável da família de José, que levou o faraó a ter medo deles. Não tá fácil, queridos. A partir aqui dos versos 15 até o 22, nós vamos ver que Faraó, apavorado com o crescimento do povo israelita, iniciou o terrível genocídio de bebês para tentar controlar a taxa de natalidade, já que todos os métodos que eles tinham aplicado antes falharam. Ele estava agindo com medo, né? Queridos, agir com medo é uma coisa muito perigosa. Ameaçar. Quando alguém começa a ameaçar, é porque esse alguém está com medo. Ameaçar é a reação de alguém com muito medo, tentando intimidar os outros, né? O medo de Faraó levou ele a decretar a morte dos bebês, aterrorizando os israelitas. Já viviam pressionados pelo trabalho, né? Que era um trabalho escravo há mais de 3 séculos. As ações infundadas pelo medo de Faraó alicerçavam ainda mais a fé dos que temem a Deus. Pensem, queridos, quanto mais o inimigo se levanta, mais fica visível que tem alguma coisa para acontecer e ele está com medo, né? As parteiras desafiaram a ordem de Faraó. Sifrá e Puá foram aquelas mulheres corajosas, não mentirosas, corajosas. Elas preferiram desafiar o faraó do que desafiar a Deus, né? Focar no problema é uma forma de desviar o foco de Deus. Se a gente focar em Deus, a gente não foca no problema. Olha para cima, que é do alto que vem o nosso socorro. Essas mulheres tinham foco no Deus de Israel e não no problema. Elas não estavam pensando no problema. Estavam decididas a... Elas já sabiam que valia a pena.
que a pena valia caso o faraó descobrisse, porque o Deus dos israelitas era muito poderoso. Então essas parteiras não foram mentirosas, queridos. Elas foram cheias de ousadia, de confiança, driblando o diabo que queria destruir a nação, a nação da onde ia nascer o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas escravas foram ameaçadas de perder a vida, mas elas não se renderam às ordens cruéis do faraó. Quando a gente confia nesse Deus, a gente só não quebra os seus princípios, né? É claro que a salvação dessas crianças não tinham méritos humanos, elas só foram ferramentas que Deus usou. Estavam dispostas a pagar o preço por desobedecerem, né, a autoridade do faraó, mas estavam dispostas a serem fiéis aos princípios do Deus dos israelitas. A história da redenção começou lá no capítulo 3 de Gênesis, lembram? Só terminou no capítulo 19 de Apocalipse. Nesse período entre esses textos, entre o capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 19 de Apocalipse, Deus vem executando o seu plano maravilhoso de salvar pecadores da condenação eterna. Que coisa incrível, né? Queridos, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 19 de Apocalipse, Deus vem executando seus belíssimos, maravilhosos, magníficos planos de salvar, de arrancar o pecador da condenação eterna. Gênesis mostrou que a criação de Deus era perfeita e mostrou também o terror do pecado que assombra a nossa existência humana. Gênesis começou com a vida e terminou com a morte. Êxodo vai começar com a escravidão, mas vai terminar com a libertação. É maravilhoso. Esse nosso Deus é fantástico. Queridos, é lindo, é maravilhoso quando nós nos dedicamos a estudar, a conhecer, né, a nossa história, a história dos pecadores e do seu Deus. Quando um pecador se arrepende, a gente vem acompanhando, né? Cada vez que um pecador se arrepende, Deus faz coisas incríveis. Deus vem buscando o homem desde que ele caiu e vai continuar buscando até o capítulo 19 de Apocalipse. Vai continuar buscando o homem para salvar. Ele está decidido a nos salvar, queridos. Aqui foram aproximadamente, né, uns 4 séculos de escravidão no Império Egípcio. Já estava chegando o momento de Deus cumprir. Ai, perdão, queridos. Já estava chegando o momento de Deus cumprir a profecia que foi dada lá em Gênesis 15 para Abraão, lembram? Lembram que Deus disse para Abraão, saiba que teus descendentes, vamos ver, lá em Gênesis 15, queridos, diz assim, saiba que os seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas depois disso eu punirei os senhores deles, e aquela geração sairá de lá com seus bens, com muitos bens.
Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não chegou ao limite. Lembram disso, né? Então, agora, nesse primeiro capítulo aqui, nós vimos que o faraó, bem desesperado, mandou matar os bebês homens, sem pensar na importância dos homens. Ele nem pensou, né? Porque ele usava os escravos para as construções egípcias. Sem os homens ficaria bem difícil, né? Ele nem pensou nisso, o desespero. É claro que nada iria impedir o plano de Deus, queridos. Nada impede o plano de Deus. Ele ia cumprir as suas promessas de qualquer maneira. Não ia ser o faraó que ia impedir, né? Gênesis começou a guerra entre o bem e o mal. E isto vem se tornando evidente no planeta todo o tempo inteiro. O nascimento de Jesus e Moisés foi muito parecido. Deus livrou os dois da morte. Lembram que, e nós vamos ver isso mais tarde, que quando Jesus foi nascer também, Herodes tinha dado uma ordem para matar todos os meninos, lembra? Mas Jesus também, né, se refugiou no Egito. Essa guerra continua em toda a história dos homens, em toda a história dos cristãos, melhor dizendo, né? Mas fiquem atentos, porque em Apocalipse 12, em Apocalipse 12, no tempo do fim, o dragão se ira contra a mulher e sai para guerrear contra o restante da sua descendência, que são os que obedecem aos mandamentos de Deus, né? Lembram disso? Tá escrito assim, ó, lá no capítulo 12 de Apocalipse. No tempo do fim, o dragão se ira contra a mulher e sai para guerrear contra o restante da sua descendência, que são os que obedecem aos mandamentos de Deus e que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. É importante demais, queridos, nós saber que nessa guerra nada pode impedir Deus de cumprir o que Ele prometeu. Nada. Se nós tivermos essa convicção, nada vai nos assustar. Jesus Cristo vai vir buscar o seu povo, acredite. Essa é a promessa. Ele virá. E se a gente viver por essa promessa, nada mais importa. Permaneçam firmes, obedecendo a lei de Deus, fiéis aos princípios do nosso Deus descritos nessa palavra, fiéis ao testemunho de Jesus Cristo e esperando a volta de Jesus a todo momento para nos buscar. Um forte abraço, queridos. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados e que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.